Domingão, não vamos perder tempo e vamos bater mais um papo no Falha Real aí com a nossa querida Dione. Logo mais ela vai entrar aí e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, da nossa estudante Dione e a transformação que o intercâmbio fez na vida dela e como que ela está hoje. A Dione, para quem não sabe, ela já foi para a Austrália, já faz um ano com a academia de intercâmbio. E aí vocês vão ver como estará a vida dela. Totalmente mudada e para melhor. Fala, Murilão. Quem tiver perguntas, podem fazer aí. Logo mais a gente vai entrar com a Dione no mais um Falha Real aí, para vocês saberem toda a verdade da Austrália, que é o que eu falo para todo mundo. Uma coisa é um consultor conversar com vocês, agora outra coisa é olha lá, assistindo aqui da Austrália pela Academia Intercâmbio. Aê, Matt, boa! Uma outra coisa é o estudante chegar lá e falar, pô, legal, funcionou, não funcionou, me deixaram na mão, não me deixaram, a escola era exatamente o que era, que me prometeram. Ah lá, a Dione tá entrando aqui. Vamos lá. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer? Ah lá. Aí, tá me ouvindo bem? Tô. Legal. E aí, tudo bem? Tudo. Legal. Domingão aqui no Brasil e segunda-feira aí. Segunda de manhã, 9 da manhã. E eu estava fazendo uma apresentaçãozinha pro pessoal aqui, Dione. Sim. Eu falei, olha, a gente vai falar com a Dione, que é uma estudante nossa que já foi há um ano, já faz um ano que você chegou. E- Como é que Isso. foi a ida dela e como é que está a sua vida hoje, né? E aí a gente tem até as surpresas aí para falar da Dione. Mas Isso então aí. eu já falei um pouquinho sobre você, Di, e agora a gente quer saber. Esse quadro aqui é o Falha Real aí. Tá. Então, para falar a verdade, não pode ter, não pode ter, Jogar na mesa. não pode passar, né? Não pode passar o pano, sabe? Né? É que eu falo, isso aqui é para a gente colocar a cara a tapa mesmo, Então, entendeu? tá. Para quê? Para que os estudantes que estejam vendo, eles falam, pô, legal, a academia de intercâmbio funciona ou não funciona. Então, nada melhor do que o próprio estudante dando feedback e falando como é que foi desde a pesquisa, por que escolheu a academia de intercâmbio, por que você decidiu o seu destino, Austrália, e a sua cidade X, como é que você entrou, o que você precisou, quais os perrengues que você passou, se passou, né? Então, vamos lá. Fale a real aí, Dione. Então, tá. Eu vim com o Lucas, né? Que era meu namorado lá no Brasil. A gente casou aqui na Austrália. E a gente programou um intercâmbio em 2019. A gente começou a planejar ele em 2019. Aí veio a pandemia. Era pra gente ter vindo março de 2021. E aí, com a pandemia, as fronteiras fechadas, tudo, a gente acabou vindo em abril de 2022. E aí a gente ficou nesse processo sem saber o que ia acontecer. A gente não tinha muita informação, né? Tava tudo parado. Mas a gente teve bastante suporte. A gente é do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, né? Vocês são da agência de São Paulo, mas a gente é do Rio Grande do Sul. E Ô, a Di, gente só, fechou só, com só eles lá. voltando um pouquinho. Desculpa te interromper. Você começou a se programar quando que você falou? Que você fechou o intercâmbio? 2019. Não, Antes quando eu fechei. da pandemia. 2020. É, E a programação antes era da para embarcar em pandemia. 2020 mesmo. Março de 2021. Final de De 2021. 2019, a gente entrou em contato com a agência. Aí, para vir
em março de 2021. Mas aí, durante esse período ali, a gente ficou com incerteza, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Mas a gente teve todo o apoio da agência durante esse período, porque era uma coisa meio incerta, né? A gente estava bastante apreensivo, assim, mas no final deu tudo certo. Eu acredito que a gente não passou perrengue, assim, tirando essa questão que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque a gente tinha uma visão, né? O pessoal falava muito assim: ah, você vai chegar lá, você vai ter que economizar, vai ter que comer atum. O pessoal fala muito essas coisas, né? Quando vai ter que fazer Uber Comer Eats. atum? Coisa do tipo assim. A gente veio com essa ideia, assim, que, né, ia ter que economizar e tudo mais. E, na verdade, a gente nunca passou perrengue, assim, né? Tipo, a gente chegou, a gente se programou muito, que é importante, né? Fazer a programação antes, não fazer tudo atropelado, porque quer vir logo, enfim. Sim. Mas a gente se programou bem certinho. E aí, quando a gente escolheu a escola, na verdade, a Austrália não era a minha primeira opção. A gente tinha, na verdade, o meu sonho ainda é fazer um intercâmbio voluntário, não tinha nada a ver com o intercâmbio de estudante, né? E aí eu conversando com o Lucas, ele disse: "Ah, e se a gente fizesse um intercâmbio junto?" Porque o Lucas já viajou mais do que eu, enfim, já viajou fora do Brasil, enfim. E para mim seria minha segunda viagem internacional, então eu tava assim, né? E aí a gente foi na agência, conversou lá com a gente da escola, com a gente da academia, e O P, aí, com o Fê. E aí ele o propôs P, pra gente, pessoal, é da agência de Caxias do Sul. Vocês são de Caxias também, né? sim, eu sou gaúcho, o Lucas é do Rio de Janeiro, na verdade, mas a gente morava lá no sul. Entendi. E aí ele propôs para nós, na Austrália, a gente começou a pesquisar, ainda não tinha ideia de nada, de cidade, nada. E Uhum. aí a Brisbane me chamou a atenção, assim, de cara, porque eu gosto de cidade grande, mas não tão grande como Melbourne ou Sydney ou alguma coisa assim. E também não queria morar perto da praia. Não que eu não goste, mas assim, eu vejo que o pessoal que mora mais perto da praia, que nem Gold Coast, ele é uma cidade mais turística, né? Então é sempre mais cheia, eu gosto mais da calmaria, né? Mais tranquilo. Mas E o que aí aí a gente começou a pesquisar. A gente sabia que Brisbane tinha a questão de trabalho também, oportunidade de trabalho. Na época que a gente chegou, estava melhor, né? E aí foi que chamou a atenção, a gente pesquisou, a gente seguia casais que já estavam aqui na Austrália, isso ajudou muito para abrir a nossa mente em relação a que o pessoal que posta as coisas que nem a agência, enfim, eles sempre postam coisas do dia a dia, né? Isso ou tem pessoas que têm canal no YouTube também, isso ajuda bastante. E aí a gente decidiu que seria Brisbane e já estamos aí, já vai fazer um ano. A ideia era ficar só 6 meses e voltar, Uhum. e ainda estamos É, aqui. a maioria, né? Todo mundo quer ficar, planeja 4, 6 meses e fica um Só ano, isso e dois, vou 5, voltar embora. nem volta. É, Olha lá, Júlia, moro na Serra também e vou para a Austrália com a academia. Boa! É isso aí, show. Agora me fala uma coisa, na época da pandemia, porque você fechou em 2019, entrou em 2020 e ficaram as fronteiras até 2022 fechadas. E aí? E o medo? E o medo ai, de. a gente ficou incerto, né? Porque a gente não sabia o que fazer. A gente tinha um grupo com. Normalmente vocês fazem um grupo, né? Com o casal que vai vir para passar as informações e tudo mais. Eu falei, eu vou sair desse grupo e só me boto quando tiver tudo certo de volta. Eu não quero. Eu ficava ansiosa, porque eu abria, não tinha nada, não tinha notícia de nada. O pessoal que estava Ninguém aqui sabia de também nada, né? queria sair, não podia. Tem pessoas que eu conheço aqui que recém vão visitar a família agora no Brasil, porque durante a pandemia não podia, né? E acho que foi ruim para os dois lados, assim, foi uma situação que a gente teve que aprender a lidar mesmo. E
E na época eu e o Lucas a gente não morava junto no Brasil, a gente estava, né, economizando o máximo que a gente podia. E eu lembro que ele falou assim: a gente vai ter que viver um pouco, porque a gente está esperando sair e a gente não sabe se vai acontecer. Não, a gente sabia que em algum momento ia acontecer, mas a gente não sabia quando, né? E aí a gente foi morar junto lá, o que foi bom, porque a gente teve experiência de casado depois quando a gente veio morar junto aqui. Ah, e outra coisa legal que é importante eu falar aqui, eu vinha com a minha mente muito fechada de que eu não queria dividir casa com ninguém. Eu falei, não, vou chegar aqui, eu vou morar só eu e o Lucas, não quero essa coisa de dividir com ninguém. Primeira coisa que aconteceu, a gente dividiu casa aqui com um casal de brasileiros, chegou morando com eles, a gente ficou acho que 9 meses. Hoje eles são a nossa família aqui, praticamente, assim, o pessoal deu muito apoio, muito suporte pra gente. Porque o pessoal que está aqui há mais tempo, eles estavam aqui já há 6 anos, eles têm informação que a gente que está chegando não tem, né? Então, Sim. tirar TFN, ABN, essas coisas que a gente não faz ideia, a gente chega bem perdido mesmo, assim. Cada coisinha que eu fazia era uma vitória. Tipo, a primeira vez que eu peguei o trem sozinha foi tipo assim, meu Deus, eu peguei o trem. Tudo é uma vitória, sabe? Fui no mercado sozinha, consegui conversar, pedir informação. Você, assim, você vem aqui, você descobre umas coisas assim que você nem imagina que você consegue fazer. Porque a Austrália é isso, ela te abre novas oportunidades, assim, de pensamento, de... Não pode vir com a cabeça fechada. Aqui tem que vir com a mente bem aberta para... O teu inglês, como é que era? O teu nível de inglês? Eu achava, na escola aí que eu estudava, eu saí dali no intermediário. Aí eu Aqui no cheguei aqui, Brasil. aí no Brasil, né? Eu achava que eu sabia. Aí eu cheguei aqui, o australiano com o sotaque dele ali, e aí... mas quando eu cheguei na escola, eu também entrei, acho que a gente entrou no intermediário também. A gente fez o teste de nivelamento e aí entrou no intermediário. Mas é Porque totalmente diferente, né? porque geralmente quando a gente é intermediário aqui, a gente entra num pré-intermediário, às vezes num Mentira. básico. Isso, eu entrei no pré-intermediário primeiro. É. E depois de alguns meses, agora eu não lembro quanto tempo era lá na escola, acho que era 13 meses, não me recordo, mas aí a gente já pulava pro intermediário, fazia a Agora, prova. falando da escola, qual que é a escola que vocês foram? Você foi para Brisbane, vocês foram para Brisbane, certo? E que A escola gente, na vocês época, escolheram? a gente estudou na Sun Pacific College. Legal. Que tava com aquela promoção. Vocês pegaram aquela promoção? Não lembro porque a gente fez todo o pagamento antes da pandemia. E se teve algum desconto depois, acho que não me recordo se teve desconto, alguma coisa. Essa escola ela entrou numa promoção que ninguém acreditava. Eles achavam que a escola ia até fechar, porque você sabe quanto custou essa escola, né? Custa $250 por semana. Quando Mais entrou a pandemia, material e tudo. mais isso, não, isso estou falando por semana. Quando entrou a pandemia, lá para abril, maio, o dono da escola, ele fez uma promoção de $88 a semana. Ninguém acreditava. Daí a gente ligou, até liguei, falei, pô, Não, deve estar isso aí não quebrando. aconteceu comigo, não. Aí você Pra pagou mim não chegou essa informação. Não, acho que foi E depois. aí, depois passou acho que um mês, subiu, mas ficou um tempão, 103, $110 a semana, e hoje ela custa 250. Mas É. legal. E o que você achou da escola? Pô, a São Pacific College, você acha que valeu a pena? Uma boa escola, uma escola mais ou menos? Fala real, hein? Assim, não sei como é que tá agora, né? Porque já faz um tempinho que eu estudei lá. Mas quando a gente chegou, não defendendo a escola, mas eu acho que eles estavam no processo pós-pandemia. Então, eles estavam muito perdidos, assim, em relação à organização da escola mesmo, para conseguir professor. E aí a gente chegou no meio disso tudo, assim. A gente teve professores muito bons no turno da manhã,
que eu lembro até, Ah. era a Maquila, que ela é uma professora da Alemanha. Assim, o primeiro dia que eu tive aula com ela, eu falei pro Lucas, eu vou embora, porque eu não tô entendendo nada que ela tá falando. É muito engraçado, porque o primeiro dia que você tem aula de inglês aqui, no Brasil é diferente, porque eu tive aulas, eu estudei na WhatsApp aí no Brasil, eu estudava e trabalhava numa escola de inglês, então eu tinha contato todos os dias com inglês. Mas o professor, no Brasil, você fala, como é que fala isso aqui? Como é que é o nome? Ele vai te dizer, né? Tipo assim, é xícara, né? Mas se você tá num lugar que a pessoa só fala inglês, como é que você vai, né? A pessoa vai te Perguntar. traduzir. Ela vai te explicar o que é aquilo. E aí, então, era muito mais difícil, porque eu não tinha contato diretamente. O primeiro dia que eu tive aula, que a gente teve, acho que são 5 horas de aula, não lembro. Mas é tipo de manhã até a tarde. 25 horas semanais, né? Quando eu terminei, que eu fui para casa, eu tive dor de cabeça de tanto que eu ouvi inglês. Eu cheguei a sonhar inglês quando falavam para mim. Ai, eu sonhei inglês. Eu falava, que frescura isso aí. Primeiro dia que eu tive aula aqui, eu sonhei que eu tava na sala de aula, de tanto que eu usei a minha cabeça aquele dia. E aí eu ouvia ela falando, eu não entendia nada, assim. Eu pensei, meu Deus, mas eu não sabia inglês? Como assim? Eu achei que eu sabia, né? E aí, depois, conforme a semana foi passando, eu fui entendendo ela. E aqui é muito engraçado. Hoje eu trabalho com australianos que, se você ouvir um australiano nativo daqui mesmo, a primeira vez que você escuta ele, você fala, quê? Você pegou a primeira e a última frase. E aí eles entendeu? Eu falei, não, entendi nada. E hoje em dia, como eu falo com eles todos os dias, né? Você acaba, eu não sei, é alguma coisa que eu não sei explicar, como o Você cérebro da acostuma, gente né? funciona, mas você É. vai pegando prática, assim mesmo, com o tempo, né? E aí, mas enfim, em relação à escola, tive assim uma experiência não muito legal por conta disso, né? No Da início ali eles estavam meio organização. perdidos, e aí eu precisei. O brasileiro normalmente, né, opta por estudar à noite, é algo que Dione, não recomendo, porque pelo menos com a experiência que eu tive na escola não foi muito legal. Eu achei assim meio largado Você estudou à noite? à noite. Eu estudei um período da manhã, que foi ótimo, tinha recepcionista, tinha professor, tinha tudo. De noite, quando mudou para noite, eu não sabia quem que ia ser meu professor, se ia vir um, se ia vir outro. Daí saía um professor, entrava outro. Aí você fica muito confuso, porque você já está se adaptando com o professor, aí muda para outro, né? E aí a gente trocava ideia, a gente sempre trazia isso para o Baden, que era o manager lá da escola, mas, enfim, acho que agora com o tempo talvez eles tenham feito a adaptação, né? Porque quando eu cheguei era depois da É. pandemia, abriu as fronteiras, todo mundo, vamos todo mundo. E aí veio todo mundo junto. E aí tava todo mundo meio perdido, eu acho, assim. Não, Mas aí e eu vou te depois, falar, tem escola que está perdida até hoje, viu? Você pede pois documentos e os é, caras demoram um mês para te mandar, porque eles falam, poxa, a gente está com falta de staff, a gente não tem mão de obra. Mas a gente fala, poxa, já faz pois mais de é, um ano que você está vindo, você precisa se organizar. Então, realmente, no começo, quando as fronteiras elas abriram, muitas, se não fosse 90% das escolas, não tinham professores é, para todas as turmas, exato. não tinham staff para mandar documento, mandar COI, fazer a matrícula. Nossa, era um mês para você mandar. Imagina, o estudante pagou, a gente mandava matrícula e tal, demorava um mês para a gente receber o COI. E o COI é E aquela às vezes o coisa. pessoal acha que é agência, né? Mas na E às verdade vezes não é é diferente. agência, é E o escola. COI, exatamente, o COI é o quê? É a confirmação de matrícula. Significa que o estudante ele pagou e a escola precisa mandar esse documento. Imagina se você paga e aí você fala, pô, cadê o documento? Cadê o documento? Cadê o documento? Aí você já acha que o quê? Já está tomando um golpe. E Pô, mas eu a era escola não essa manda. cliente aí da agência, eu era cliente chata, coitado do Fernando, que eu ficava, cadê meu COI? Cadê meu visto? Cadê minhas coisas aí? Que eu quero ir de uma vez. Mas
a gente não entende como é que funciona o processo, né? A gente começa a entender quando a gente está aqui. A gente começa a ter a rotina de precisar fazer renovação de visto, de fazer o pagamento, seguro-saúde, enfim. Aí a gente consegue entender realmente como funciona. Quando a gente está aí, Mas é uma coisa legal. a gente sabe alguma coisa. É legal o que você falou, porque a maioria dos estudantes eles vão com a cabeça, eu quero estudar à noite, eu quero estudar à noite porque eu quero trabalhar de manhã e de tarde. Na minha opinião, eu sempre... gente. Emprego tem em qualquer hora que vocês quiserem do dia. Tem eu emprego. sempre... Então não. E de manhã é outro nível. De manhã a galera está mais disposta, tem muito menos brasileiros. Geralmente as escolas à noite ela tem 70% de brasileiros. 80%. Mais brasileiros. E é um pessoal que está cansado, porque já trabalhou o dia inteiro. Então, isso era uma coisa muito ruim, porque eu realmente, eu paguei o meu curso, né? Não foi meu pai, não foi minha mãe, fui eu, saiu do meu bolso. Então, eu queria realmente aproveitar a aula. E aí, eu chegava lá, a galera começava a falar em português. Eu falei, não, meu querido, não. Eu vim estudar aqui, e aí, só que eu não tinha opção, porque eu tinha conseguido o emprego que eu tinha era realmente de manhã, né? Uhum. E aí a minha aula eu tive que trocar para a noite durante esse período. Mas eu me sentia assim muito perdida assim à noite, porque realmente não tem, pelo menos na escola que eu estudei, não teve essa experiência, não foi legal. Depois, quando eu finalizei os 6 meses de inglês, eu renovei para mais 3 meses de inglês, porque eu não me senti confiante para pegar um VET. Né? Na Porque mesma o VET você não escola? estuda mais inglês. Não, aí eu troquei. Trocou Eu de estudei na escola? Australian Pacific College, que é no mesmo prédio da Sun Pacific, mas é tipo no 9º andar, assim, tipo no mesmo prédio, na Albert Street aqui de Brisbane. E aí eu troquei para essa escola, renovei mais 3 meses, e aí eu estudei à noite lá também, porque eu ainda estava no mesmo emprego. Mas a experiência foi totalmente diferente, assim, a estrutura deles era melhor, a gente tinha pessoas de outros países, não só brasileiros. Eu tinha um colega brasileiro na minha turma quando eu estudei, porque os outros os outros brasileiros que eu conhecia estudavam no nível inferior, então eles recém tinham chegado em Brisbane e tudo mais. Mas quando eu estudei na Australian Pacific College foi diferente a experiência à noite. Então, vocês não podem levar em consideração a minha experiência na São Pacífico, mas é uma coisa que o pessoal fala muito, assim, que não tem todo o suporte que tem de manhã. Mas, por exemplo, nessa escola, na APC, aí eu tive colegas da Tailândia, enfim, de outros países, né? Não só brasileiros. E aí eles tinham uma estrutura bem melhor. Não. Professores, hoje em dia, né? Eles mudaram, né? Na verdade, mudaram nada. Agora eles se organizaram, então a maioria das escolas conseguiu, já está com staff. Uma ou outra ainda está ali meio capenga ali, mas eles se equilibraram. E também teve aquele boom, né, em 2022, que abriu a fronteira. Então, todo mundo que não embarcou em final de 2019, 2020, 2021, queria embarcar em 2022. Então, a escola sem gente, era 90% de brasileirado. Hoje já começou a dar uma equilibrada e voltou Tanto é que que eles fizeram agora um tempo atrás? O preço que estava 200, 210 dólares as escolas, eles colocaram agora 280, 290, 320 dólares. Por que eles fazem isso? Porque quando eles estão com muitos brasileiros, poxa, essa escola ela tem que ter... São 5 pontos que a escola tem que ter. 1, a localização, uma boa localização, tem que estar perto do transporte público, no centro. 2, material didático. Tem escola que dá livro e tem escola que dá só xerox. 3, mix de nacionalidade, que esse é um dos mais importantes. Então, não adianta a escola estar cheia de brasileiro, entendeu? Porque não é interessante para os brasileiros e para a escola. Então, a escola, o que ela faz? Ela pega e coloca o preço lá em cima. Então, como as escolas estavam cheias de brasileiros, elas estão cheias de brasileiros, elas estão colocando o preço a 280, 300, 320 dólares, 350 dólares a semana.
porque o brasileiro ele não quer pagar isso. Então, o que ele faz? Ele começa a ir para a escola que está mais em conta. E aí a escola começa a receber menos, e aí o que ela faz daqui a 3, 4 meses? Ela solta uma outra promoção. Então, de 270 vai para 210, e eles ficam equilibrando isso, né? Então, e aí tem a questão dos professores também, que tem os níveis dos professores, então, quanto mais cara a escola também, eles contratam os professores com mais experiências, professores nativos e tudo mais. E o quinto, eu esqueci qual que era o quinto ponto, que era, que é a localização, material didático, mix nacionalidade, o que eu falei agora? Dos professores, e da estrutura. Poxa, se você chega na escola, é aquela escola que está num prédio comercial ou aquela escola que tem um andar, uma esquina inteira, aquela escola que parece uma faculdade americana, entendeu? Então isso aí conta muito. A São Pacífico, por exemplo, a estrutura dela aqui em Brisbane é um prédio, né? É um andar. E a de Cairns... Mas a estrutura dela em Cairns, você já viu a de Cairns? Sim. Tem quadra de vôlei, o pessoal faz zumba, aula tem de até dança. Acomodação dentro do local. A estrutura de Cairns é fenomenal. O problema de Cairns, que eu vejo assim, que eu tenho amigos lá que moram, eles moram e trabalham lá na escola, né? Não tem para onde ir, né? Porque é tipo assim, é bem interior, assim, é uma cidade bem pequenininha. Então, tipo assim, o pessoal às vezes opta por ir lá, mas acaba mudando para Brisbane porque é cidade grande, tem mais coisa para fazer, emprego, né? O pessoal lá que mora em Cairns, assim, pelo menos a impressão que eu tive, assim, que me passaram é o pessoal mais de idade que mora lá, né? Assim, aposentado, né? Tipo... Na verdade, o estudante que vai para Cairns é aquele estudante que quer se livrar dos brasileiros. Porque Brisbane, Sydney, Gold, tá cheio de brasileiro. Isso é fato, né? Então, e se você bobear, você sabe mais que todo mundo aí. Bobeou, tá na mão dos brasileiros. Quando você chegou mesmo, você foi morar com os brasileiros. Você falou, poxa, a minha família... Então, e aí o Cairns é aquela cidadezinha que a pessoa ela tenta se livrar ao máximo. Talvez eu estudante e não que ele consegue. não... Quem vai achar um brasileiro? Brasileiro é o que mais Vai, tem lógico aqui. que vai. E assim, o pessoal vem também com a mente fechada de que eu não quero falar com o brasileiro, eu quero só conhecer estrangeiro. Pode, gente. Eu tenho amigos tive amigos do Japão, que esse pessoal asiático, eles ficam um curto espaço de tempo, eles não ficam por muito tempo aqui. É difícil a galera que vem e renova um visto de 2 anos e meio, que nem o brasileiro já faz, né? Sim. Então, essa galera é bom para você criar um relacionamento durante esse tempo que eles estão aqui, para trocar ideia. Assim, você aprende muito inglês, você pratica muito inglês com essa galera e você conhece muito a cultura deles, né? Tipo, indiano, japonês, taiwanês, filipino. Hoje o que mais conheço é filipino, que na minha Tem aula amigos australianos aí? Australiano é mais difícil de fazer amizade, assim. Só no trabalho, né? Em Mas no festa, trabalho. quando você vai em festa, eles são bem amigáveis, assim, são bem queridos. É um pessoal bem receptivo, assim. A Austrália, ela tem isso, eles entendem que você é estrangeiro. Isso é muito bacana, porque era um medo que eu tinha de chegar aqui e falar português na rua, por exemplo, e a galera olhar de cara feia para mim. Isso não acontece. Primeira vez que eu cheguei na Austrália, a primeira semana, a gente foi numa loja de telefone, né, para fazer primeira coisa que o aluno faz quando chega aqui, né, fazer o plano de telefone para dar notícia para a família que chegou vivo depois de 34 horas de voo, e aí a gente foi fazer o plano de telefone, e eu tava muito nervosa porque a gente não conseguia desenrolar muito em inglês, a gente tinha que explicar que a gente queria um plano de celular, né?
Mas o pessoal é bem. A gente tem muitas pessoas de outros países trabalhando aqui também, então eles são bem receptivos, assim, eles entendem que você também é estrangeiro, que você está aprendendo. Aquilo do fala devagar, que eu não consigo te entender, fala um pouquinho mais devagar, porque eu consiga, né, entender o que você está falando. Assim, o pessoal entende isso, assim. Então, é bem tranquilo. Agora me conta como é que você, porque assim, hoje em dia a maior crise que está na Austrália para o estudante é de acomodação, né? Conta como Exato, é que desde que eu você cheguei. encontrou sua acomodação. A minha acomodação, a primeira, Porque eu me lembro que você contou, você falou, olha, eu queria um lugar só eu e o meu namorado. Eu não queria é, dividir com ninguém, tanto é que depois a gente mudou, tal. Mas como é que você conseguiu? Que foi na verdade Deus. foi o Fê, né? Hã? A primeira foi Deus, assim, não sei te explicar, porque um Amém. dia antes da gente vir, a gente não tinha onde morar. Um dia. Um dia antes. Que você queria uma coisa específica sua, porque assim, pessoal, quando é uma residência de estudantes, para dividir um quarto com mais, um quarto não, uma casa, você vai morar num quarto, vão ter Com outros seis quartos e você vai pessoas. morar num quarto. É, É. isso é uma coisa comum, todo mundo tem, a gente tem homestays. Só que a Dione, ela queria O um impossível. apartamento exclusivo. Ela queria o impossível. Né? O que acontece? A gente trocou essa ideia, né, que eu não queria, tanto que ele nunca não chegou, ele ofereceu a residência estudantil e eu falei, não quero. E aí a gente começou a pesquisar nos sites da Real Estate, que é aí que está o problema, né? Porque a Real Estate ela não vai te dar a casa aqui. Uma coisa que a gente tem que entender é que na Austrália não é você que escolhe onde você vai morar, eles escolhem onde você vai morar. Então, assim, quando você vem aqui, você vai fazer uma inspeção na casa, que a gente chama de ir lá ver como é que é a casa, enfim, né? Isso é muito bom a gente sempre fazer. Não paguem bonde ou coisa antes de vocês irem visitar o lugar onde vocês vão morar. Que acontece muito golpe aqui, muita coisa nesse sentido. O pessoal tá oferecendo um short term, por exemplo, o pessoal tá desesperada. Chega aqui, eu quero 3 semanas para morar, e aí acaba pagando antes de ver o lugar, chega lá, uma casa abandonada com nada dentro e aí que tá o perigo. Mas quando a gente chegou, a gente começou a olhar lá no Brasil ainda, a gente começou a olhar nos sites da Real Estate, do Domain, os O Real sites que Estate, tem aqui pessoal, de é imobiliária. imobiliária. É, É. e aí, e aí a gente começou a pesquisar e aí a gente ligava, falava, a gente é um casal, com a agência mesmo. A gente ia lá na agência e o Fer mesmo que ligava, né? E aí o pessoal falava, não, a gente alugou, ou assim, diziam que não estava mais disponível, porque eles não querem alugar se a pessoa não está na Austrália ainda. Eles preferem que a pessoa esteja aqui, que a pessoa vá visitar o lugar, então eles dão preferência para o pessoal que está aqui. Então, de início, assim, eu sempre indico para os meus amigos, eu tenho amigos que estão vindo, para ficar pelo menos algumas semanas numa residência estudantil, e aí, quando já tiver alocado aqui, aí sim procurar um lugar para ficar, né? Porque na residência estudantil você vai conhecer pessoas que também estão procurando casa. E aí você divide, sai da residência com essas pessoas e vai alugar uma casa. Né? Tem pessoas que dividem com 4 pessoas, já conheci gente que dividiu com 6 pessoas. Mas aí tem a questão que aqui são casas grandes, então às vezes tem 2, 3 banheiros. Não é impossível. Mas eu vim com essa ideia, né? Que eu não queria dividir casa. E aí foi mais difícil, lógico, de conseguir, né? Tanto que um dia antes eu falei, meu Deus, vou ter que adiar minha passagem porque eu não tenho onde morar. Eu vou chegar lá, vou fazer o quê? E aí essa moça estava divulgando, ela divulgou em algum site, agora não sei dizer bem certo. E eu ferviu e aí entrou em contato com ela e falou, ó, eu tô com 2 brasileiros aqui, eles estão embarcando amanhã e eles não têm onde ficar. E aí ela, não, vão ficar lá em casa. E aí, a princípio, era short term, né? Ela falou, não, 3 semanas. Falei, não, tá bom, a gente vai procurar um. E ficamos lá 9 meses.
Mas só. e era dividido, então. Era uma casa grande, as casas aqui da Austrália, elas têm formato grande, elas são todas de madeira, assim, são bem bonitas. E aí era uma casa com 3 quartos e 2 banheiros. E aí tinha cozinha e sala, então a gente tinha o nosso próprio banheiro e o nosso quarto. E aí dividia o resto da casa com eles. Mas assim, essa questão de você chegar aqui, você acaba trabalhando bastante, você trabalha e estuda, então você só vai para casa para dormir. Então, quase a gente não tinha contato mais final de semana, né? Então, isso também é uma coisa que o pessoal pode levar em conta, né? Ah, mas é que eu quero morar sozinho. Não, mas você nem vai ver o pessoal. O pessoal sai para trabalhar cedo, volta tarde. Então, tem tudo isso. E você acaba criando vínculos também, né? Que é o mais importante. E qual que era a nacionalidade do pessoal da casa? Uma é de Minas e o outro é de São Paulo. Um casal que se conheceu aqui na Austrália, não vieram juntos, se conheceram aqui e estão juntos até hoje. E tinha 2 cachorros também, 2 meninas. Entendi. E eles são esse casal que são seus amigos até hoje. E a gente tá junto até hoje. Assim. E aí vocês ficaram lá 9 meses. 9 meses. E você mudou agora? Você Mudei. tá onde agora? Eu mudei em dezembro do ano passado. Eu morava para o pessoal procurar, depois não sei se o pessoal gosta de procurar aqui onde a gente se localiza em Brisbane, mas eu morava em Northgate. Northgate é próximo do aeroporto, da GFO, onde tem o outlet lá que o pessoal adora, que é tudo barato, e tem promoção e coisa. Eu morava perto do aeroporto, e aí, que era nesse bairro aí, é um bairro bem mais afastado da cidade. E aí eu fazia, para mim ir para a escola, para vir para o centro, era de trem, né? Direto de trem. Quantos minutos? Tava de 10 a 15 minutos, no máximo. Porque os trens rapidinho. aqui, os trens eles têm o expresso, então eles param em poucas estações, tipo, umas 4 estações no máximo. E é muito rápido. Então, é outra coisa também que eu tinha, né? Não quero morar longe da cidade, quero morar perto. Queria morar uma quadra da escola. Saí já ia. E aí fui morar longe, né? Mas assim, era longe muito bom, porque era um bairro calmo, era tranquilo, não tem aquela. Tinha mais australianos, né? Sim, é um pessoal mais australiano. Meu vizinho era australiano. Tinha mais vizinho australiano do que de outros países, assim. E é um pessoal bem legal também. Mas assim, se você vai para esse lado mais para o norte, lá parece que é outra cidade, não parece Brisbane. Porque você vê praia lá, que o pessoal acha que não tem praia aqui em Brisbane, a gente tem praia em Brisbane, a gente tem Sandgate, a gente tem. O pessoal acha que não, que aqui é só praia artificial, a gente tem Redcliffe, mas a Sandgate o pessoal entra mesmo no mar. Tipo, pode nadar, sabe? É tipo uma baía, né? Mas tem uma baía, né? areia, tudo, porque eu sempre soube que aqui não tinha, né? Era só a praia artificial ali de Southbank. Mas não, a gente tem praia aqui também. E lá também, e nesses lugares mais distantes, pessoal, é mais em conta. Geralmente é bem mais barato do que o estudante estudar, a 5 minutos ali a pé da escola. E, ali vai estudar no centro. No centro é absurdo de caro, né? Ninguém mora no centro. Hoje tá assim, impossível, porque é muito caro. E aí, você gasta com o transporte, mas o transporte aqui é uma piada, né? Porque às vezes você anda um monte e gasta. Uma vez eu fui para North Stradbroke, que é uma ilha que tem aqui, a gente gastou $6, $6,40. E a gente fez assim um percurso assim de uma estação para outra gigantesco assim. Eu gastei $6. Eu gastava na época $1,50 com ticket de transporte. Quanto é que você gastava por semana de transporte? Ou você gasta? Na época? Quanto você gasta? Não, hoje. Hoje eu não gasto mais, porque eu tenho o ônibus de graça aqui, que passa aqui do lado da minha casa. Através da ponte eu tô na City. É um ônibus de graça que tem aqui. A gente não gasta eu não sabia transporte. dessa de Brisbane, não.
eu moro aqui em Canguru Point agora, né? Que é o bairro que tem atravessando a Story Bridge, aquela ponte colorida que a gente vê nas fotos. Eu moro Sim. do outro lado, né? Mais pro sul aqui. E aí tem um ônibus que eles chamam de shuttle, é o 27. E ele é de graça, só tem que botar no Google assim a rota 27, aparece os horários que ele para aqui do lado. Ele para embaixo da ponte. E aí pega o Pô, então você não pessoal que gasta nada, mora aqui. então. Nada, nada de E vocês transporte. compraram um carro ou não? O Lucas comprou um carro, sim. A gente já tem um carro, já terminou de pagar, inclusive. E ele pagava por semana, né? Porque aqui a gente faz o pagamento por semana. Não é um carro novo, né? É um carro já semi-novo, mas, enfim, Acessível. Super acessível. acessível que a gente precisava. Não dando O que problema. precisa. É. Ô, Di, e me fala uma coisa, quanto tempo, a pergunta que a maioria dos estudantes querem saber, né? Quanto tempo eu demoro para arrumar um emprego? E outra coisa, eu consigo emprego na minha área? Boa pergunta. Então, emprego você consegue fácil, assim, não vou dizer pela minha experiência, né? E pelo que eu vejo do pessoal que está chegando agora. O que Ah, demora mais aqui para o pessoal entender, quando você chega, você tem que fazer a aplicação do TFN, que é um documento que é gerado pelo governo para te dar permissão de trabalho aqui. que é Então, o Tax File Number. isso aí, esse mesmo. E aí ele demora em torno de 2 semanas para chegar no seu endereço. Você faz a aplicação online, normalmente a agência faz, né, para você. E aí, quando você chega aqui, você tem que aguardar esse documento para poder trabalhar. Você não consegue trabalhar antes de ter esse documento. As empresas não Uhum. contratam sem você ter esse documento. E outra coisa que eu sempre peço para o pessoal fazer quando chega aqui é o RSA, que é um curso online que você faz também para conseguir trabalhar de staff de bar, né? Que aqui o pessoal precisa ter esse certificado para poder servir bebida alcoólica. Então, Você esses fez dois, esse? assim, é o. Hã? Você fez o RSA? Fiz assim. Que a gente Assim que eu fala que é o cheguei. RSA, né? Agora eu não lembro como é que o que significa, mas é É Responsible of responsible, Service of Alcohol. alguma coisa assim. É. Aí a gente comprou, tem um curso online, a gente comprou esse e o de gambling, que é para trabalhar em cassino. Eu nunca trabalhei em cassino, mas eu tenho os dois se caso um dia eu precisar. E aí a gente fez junto porque esse site que a gente faz aqui normalmente, ele oferece desconto, né? Se você compra os dois. Você lembra quando você pagou esse cursinho aí? Na época foi $17, Só? os dois. Agora tá 30, 30 e alguma coisa. Lá em Sydney é bem mais caro. E, se eu não me engano, em Sydney é presencial. Ah, Tem a lugar que gente você fez tem que fazer online. presencial. É. A gente fez online. É o site do Galaxy Training. E você não precisa estar na Austrália para fazer. Será que acho que dá para fazer do Brasil ou não? Ou ele precisa estar em solo Se australiano? eu soubesse, eu tinha feito antes. Então, uma boa Mas dica para eu fazer já realmente não sair sei. do Brasil. Porque ele é bem É. longo, leva um dia para fazer. Se você pegar e fazer o Hum, intensivão dele, né? Porque ele tem várias perguntas e no final você tem que gravar vídeos. Tipo assim, com perguntas que você tem que dar pro cliente, né? pro Por cliente. exemplo, É. senhor, não posso mais Tá servir bêbado? agora, porque o senhor tá bêbado. Não é que nem no Brasil, que se a pessoa tá bêbada, toma mais. O cara vai lá e Não, puxa mais ainda. é. Aqui não, aqui você ganha multa, inclusive, se você estiver trabalhando de staff e você estiver servindo alguém que a pessoa tá alcoolizada. Aqui tudo É, é multa. Aqui é complicado o negócio. mas funciona, né? Mas Funciona, funciona. quanto tempo que você demorou para você arrumar o primeiro emprego? Uma semana. Uma semana. E de Mas que porque é? porque eu quis ficar uma semana sem fazer nada. A gente chegou,
E a gente começou a primeira coisa que a gente fez foi saber onde é que era a escola que a gente estudava. A gente foi no banco, fazer todo esse processo de abrir a conta no banco, fazer a conta de telefone. Então a gente tirou a semana para isso, assim, para conhecer a cidade, os pontos que tinha que a gente precisava saber ali na cidade. Como a gente morava afastado, né? A gente não morava na cidade, então a gente tinha que ir para lá para saber as coisas que tinham lá. Então, tudo que a gente precisava saber antes de começar as aulas, a gente foi. Então, aí demorou uma semana. E aí foi o Caramba! networking, né? Você tá na escola, aí você tem o quê? Que a galera gosta de fugir de brasileiro, mas é o brasileiro que te ajuda aqui. Porque aqui em Brisbane, na Austrália, eu acho em geral, a gente tem uma comunidade muito grande brasileira. E o pessoal, assim, normalmente é muito bacana, assim. O pessoal se ajuda muito, né? Aham. Então, aí foi networking, assim. A gente E chegou, do que era casal, esse seu trabalho? era de cleaner. Era de cleaner. Eu trabalhei para um brasileiro aqui, que é bem conhecido aqui em Brisbane. Ele ajuda Ah, um monte de gente quando chega. E aí ele tem contato, ele tem uma empresa de limpeza, né? E ele tem contato com várias escolas aqui. Então, a empresa dele trabalha para várias escolas. e você já E aí, tinha feito cleaner aqui no Brasil? só em casa. Não é de cleaner, Só que é não. diferente, né? É, Bem diferente o esquema que eles fazem aí, né? Da diarista aqui no Brasil, porque a diarista fica o dia inteiro aqui. E como é que é aí? não. Aqui tem hora para acabar, tem que ser rápido e tem que ficar limpo. Então, assim, E é o quê? Uma fazer horinha, né? Uma horinha em cada casa que você vai, não é isso? Não, esse não era bonde, não era de cleaner de casa. Tem os cleaners de casa, tem os que fazem limpezas semanais e tem o bonde cleaner também, que o pessoal, que esse é mais difícil, porque o pessoal faz para entregar a casa, né? Então tem que limpar melhor ainda, porque aí tem que tudo que é detalhe que tem na casa não pode ter sujeira, enfim. Aí tem esse tipo de cleaner é diferente. O cleaner que eu fazia era para limpar escolas. Então, tipo assim, a gente ia na escola e Ah, eu tinha setores, né? São divididos por setores. Aí tinha os meninos, normalmente eles colocam no vácuo, né? Que é o aspirador de pó, que é uma mochilinha. O pessoal fica. Que aqui a galera adora carpete também, igual americano, viu? Tem é, carpete em tudo. E tem carpete em aí tudo. eles fazem o vacum na biblioteca. A escola onde eu trabalhava era uma escola bem grande. Ela tinha, acho que uns 4 prédios. Tinha o prédio só de ciências, tinha o prédio da diretoria, tinha o prédio principal, tinha o teatro, enfim. Então ela era Aham. dividida e aí tinham, acho que entre 7, 8 funcionários, ou menos até, dependendo, para fazer toda a limpeza da escola. E aí eu começava na época, acho que era 3, 4 da tarde e ia até 9h30 da noite. Caramba, na mesma E é escola. na mesma escola. E eu fazia todo dia o mesmo processo. Na verdade, o meu, assim, eu achava de boa, assim, porque eu pegava o mop, né, que a gente chama, aquela vassoura com, não sei explicar É. aqui, enfim. E aí eu fazia só os corredores. Então eu ia no elevador, saía no corredor, limpava todo o corredor, descia o elevador e limpando. Era basicamente essa a minha rotina. Só que era E, um movimento repetitivo, né? Na época eu acabei lesionando a minha mão e aí eu não consegui mais dar sequência lá. Eu tive que é, trocar de trabalho. É, olha. mas E ganhava você, bem, então, ganhava bem. quanto é que você ganhava? Pode falar? Ai, eu não lembro de cabeça, Mais mas acho que era 25 a hora na época. US$ 25 a hora. Por Pô, aí. 25, acho que era e isso. trabalhava umas 5 horas por dia? Por aí. Pô, Assim, então fazer uma graninha. na época, quando eu cheguei, era ótimo, porque o aluguel também eu não pagava tão caro, a gente dividia com o casal, né? Então, era de boa, assim, e Uhum. gastava na época US$ 50 por semana com o mercado, tipo assim. Qual que é o seu custo de vida? É, assim, custo de vida no sentido de
Aluguel, transporte você falou que não tem. Aluguel, alimentação e transporte, vai. Mas você não tem, porque você pega uma via aí, mas você acha que se o estudante morar em alguma outra via que não passa um 27, você acha que ele vai ter o custo de vida de quanto? Dividindo um quarto com mais um. Porque, vamos supor, o estudante, geralmente, os estudantes eles vão solteiro. Então, ele acaba sempre dividindo um quarto com mais um para ele poder ter um custo ali mais baixo. Sim. Quanto o estudante desse gasta? Eu tenho Por semana? Você fala em questão de aluguel ou de tudo? Não, com tudo. Aluguel, alimentação, transporte, vidinha noturna. Quanto que ele vai gastar por semana? Porque ele tem que fazer a conta. Quanto que eu ganho, quanto que eu vou gastar, quanto que vai sobrar para pagar o próximo curso. Eu vou chutar alto, mas eu acho que hoje em dia uns 650 por aí, por semana. Alto. 650 é alto, hein? É alto. Porque tem estudante que eu falo que ele está gastando 400, 350. No mínimo 400, 450. Mas é que você falou de vida noturna, aí eu já incluí as baladas aqui, né? Entendi. Mas daria, hoje normalmente um aluguel baixo aqui é 250, 300, para dividir um quarto, talvez. E aí Por semana. Aí mais $50 vamos colocar que nem eu gastava quando eu cheguei, 50 ou 80 dólares por semana de mercado. Se fazer, comprar tudo que precisa, né? Porque aqui a galera compra um monte de bobagem. Eu não, o meu mercado é comida mesmo. Então, tipo, aí depende muito, assim, varia muito. Uns 400 por semana, né? Uns 450 que nem se falou. 450 é o mínimo, assim. Dividindo um quarto com mais um. Na verdade, às vezes você nem precisa dividir. Você consegue um de, sei lá, por 250, um só pra você. Que normalmente o pessoal aluga a casa e a casa, sei lá, tem 5 quartos. E aí você tem um quarto só. O pessoal hoje não tem mais. Eu converso com o pessoal que chegou mais tempo, que nem o casal que morava comigo, a menina disse que já chegou a dividir cama. Isso eu nunca tinha visto. Dividir a cama com a pessoa, com uma amiga que ela não conhecia, que ela acabou virando amiga, mas na época elas não eram amigas. Quando ela chegou um tempo atrás, né? E aí, hoje em dia não tem mais isso, assim. Tem a crise de imobiliária que a gente fala muito, né? Que é difícil mesmo de conseguir alugar. Ainda está difícil? Ainda está muito tá. difícil? Ainda tá. Para quem chega e para quem está aqui há bastante tempo. E aí... Que é muita gente, né? Para pouca casa. Mas eu acho que Brisbane ainda não é tão difícil quanto Gold Coast. E talvez as cidades maiores, vamos dizer assim. Não sei como é que é em Sydney. Uma coisa que eu vejo também é que a maioria dos estudantes, quando eles se conhecem, eles estão na escola e eles chegam numa residência estudantil, ele chega numa homestay, ele conhece brasileiro e o que acontece? O que eu vejo muito com os estudantes? Ele vai querer morar no bairro que aquele cara já está, que aquele estudante já frequenta. Aquele bairro é um bairro bacana, um bairro bom, tem comércio, não está tão distante da escola, e ele vai querer procurar acomodação naquele bairro. Aí realmente naquele bairro ele não encontra. Se você anda um pouco mais, vai um pouquinho mais para o subúrbio é diferente do Brasil, que é o subúrbio um pouquinho mais para o interior, né? Tem muito mais opções. Só que o que eu vejo é que o pessoal quer morar naquele X bairro, e aí realmente fica mais complicado. Né? Então, mas tem muito bairro bom aqui, Sérgio, para alugar, assim. Tem muito bairro bom. Eu morei nas duas pontas de Brisbane, vamos dizer assim, né? Eu morei no norte, agora estou no sul. E os dois bairros são muito bons, assim. E aqui também foi networking, assim. Aqui no meu prédio tem um manager que faz o contato com o pessoal, né, para alugar a casa. E aí
eles estavam alugando esse apartamento aqui. Aí eu vim, fiz a Ah, inspection, apliquei para casa, e aí a gente já tinha a documentação, que é importante o pessoal saber, né? Para você poder aplicar para uma casa, você tem que ter alguns documentos que eles pontuam, né? Então, o passaporte, o Proof of Age, que é a ID, quando você chega aqui, é importante fazer. Que aí também, uma coisa que você se livra de não precisar ficar andando com o passaporte, porque você perdeu o passaporte, é uma burocracia. E pontua também para você fazer a aplicação, né? Então, na época que a gente aplicou para casa, a gente já tinha emprego, a gente já tinha essas documentações, então tudo isso é muito positivo para você conseguir fazer a aplicação. E aí aqui deu certo, a gente está aqui desde dezembro, a gente paga mais caro do que a gente pagava quando a gente dividia a casa, porque aqui é só a gente, né? Apartamento só nosso, então acaba saindo mais caro. Mas eu acho assim, você vai ter um a luz, conforto, né? Você vai a, passando os anos, você vai querendo é, um conforto, né? a luz aqui você paga a cada 3 meses, não é mensal. E, E Di, e me fala uma coisa, aquele trabalho que você tinha, que, poxa, errado, deu errado. Me não deu machuquei. errado, né? É, você mudou de trabalho e mudou mais vezes ou você está no mesmo trabalho desde que você saiu daquele? Ah, tá. Aí eu saí de lá, né? E aí eu fiquei umas 2 semanas em casa por causa da mão mesmo. E depois eu consegui num hotel. Na verdade, eu tava na época, não sei se você lembra, mas tinha uma agência que fazia um atendimento para os alunos aqui quando chegava aqui em Brisbane, que era a 360. Eles tinham Hum. um grupo de estudantes e aí eu estava nesse grupo e uma moça botou lá que estavam procurando gente para trabalhar no hotel onde ela trabalhava. E Sim. aí eu liguei para ela no meu horário de intervalo da aula, no almoço, e ela era brasileira, né? Então ajudou muito, porque o meu inglês também não era aquelas coisas. E aí eu falei que eu tinha interesse no trabalho. E aí eu fui trabalhar de housekeeping nesse hotel, era camareira aí no Brasil, né? E aí eu comecei a trabalhar de housekeeping, ganhando um pouquinho mais. E aí eu trabalhei 5 meses de housekeeping. Aí eu fui lá, conversei com o meu chefe, era australiano. Aí troquei ideia. Na hora você desenrola, eu não sei explicar como, mas se você precisa trabalhar, você A precisa. necessidade, né? Aqui é a necessidade, então você se vira, sabe? Você faz mímica, você pede por licença, vou procurar aqui no Google, alguma coisa você faz, mas você consegue desenrolar. E aí foi o que eu fiz, assim, eu troquei ideia com ele, ele me mostrou o que eu tinha que fazer, comecei a trabalhar no dia seguinte, e aí trabalhei 5 meses lá, e alguns dias eu trabalhava ajudando na cozinha do hotel, de dishwasher, né? Lavando prato, botando na máquina de louça. E aí eu trabalhei algum tempo lá, aí eles fecharam um contrato com housekeeping lá no hotel, e eu Hum. fiquei ajudando na cozinha, na louça. Mas eu sempre fui metida, né? Precisava cortar alguma coisa, eu fazia. O bom aqui é você ser proativo, sabe? Não ser corpo mole. Então, eles precisam de gente, eles precisam de mão de obra. Então, se você tem vontade, você quer aprender, você está disposto a fazer, eles vão te dar trabalho, eles, sabe? É muito assim. E aí eu comecei a trabalhar de dishwasher, só que eu tava ganhando pouco, eu tava fazendo 3 horas por dia. E para mim aqui já não tava sendo bom, porque a gente recém tinha mudado, o aluguel tava maior e tudo. E aí Uhum. o supervisor do hotel, ele saiu e colocou o chefe de cozinha como supervisor no lugar dele. E aí eles precisavam de um chefe de cozinha. E aí quem que é a chefe de cozinha hoje do hotel? Eu. Caramba, hein, meu? Que Aí virada, hein, galera? eu comecei a trabalhar lá cozinhando. Eu tive uma semana para aprender. Eu não sou chefe de cozinha, né? Porque eu não sou qualificado. E aí, mas eu tô lá cozinhando. Então, assim, eu faço o café da manhã do hotel. Eu sirvo de 300 a semana a gente serviu 340 pessoas no domingo.
E aí Caramba! a gente Você faz o começou ali café na da manhã. cozinha ajudando. E quanto tempo que você está nesse Ajudando, trabalho? já vai fazer 9 meses. Caramba, hein, meu? Você vê como é que é? É isso que É, eu falo, é a Austrália é isso. oportunidade. A E outra coisa, Austrália é é isso. você se comunicar também, né? É pedir, é Isso. conversar, é pedir indicação. Você foi mais ali, mais metida de querer, eu vou ajudar a cortar, mesmo que não estou me pedindo, mas eu vou ajudar. Pô, e você virou a cozinheira do negócio. Então não vou nem te perguntar o salário, porque você deve estar ganhando uma grana, né? Nossa Senhora. Não, Pô, ainda não tá. um chefe de cozinha aí A ganha gente chega fortuna. aqui ganhando 30 horas a 30 dólares a hora, a gente já tá achando pouco. Esses dias eu fui parar para pensar quanto eu ganhava a hora aí no Brasil, eu quase chorei. Eu não tinha parado para pensar que eu ganhava tão pouco assim, trabalhava 8 horas por dia aí, e aí a gente chega aqui, eu trabalho só de manhã, Sérgio, eu trabalho das 5h30 às 10h30, e depois eu venho para cá. É mesmo. E aí depois tem a Agora, aula, né? agora eu tô ajudando num outro restaurante, que essa mesma moça me indicou, no aeroporto. Comecei semana passada lá ajudando. E tô lá, porque o pessoal precisa de ajuda, né? E aí eu tô aqui. Putz, Agora eu tô cara, trabalhando de manhã e 3 dias na semana eu tô fazendo no outro. Que a outra cozinha é diferente. É no lounge do pessoal que fica esperando para pegar o voo, sabe? Não sei se tem, deve ter sei. aí no Brasil também isso. O pessoal paga, já vem incluso no ticket da passagem de voo. Aí a pessoa fica tipo, num lugar específico ali, eles ganham café da Sei. manhã e É. janta. Aí o pessoal serve ali. Mas hoje eu tô trabalhando 5 dias por semana. Hoje eu ganho 30 dólares a hora, já ganho um pouquinho a mais, que já ajuda. E Porra. aí estamos vivendo bem. Eu tô indo para o Brasil em novembro, inclusive, por conta disso. Estou trabalhando mais, mas é para que eu não vou E conseguir você. ficar 5 anos sem ver minha família, que nem a É, galera fica aqui. Tá maluco? é. Eu não consigo. Agora você só conta para o pessoal, quando você acabou o seu curso de inglês, você foi fazer um curso técnico, que a É, gente não falou que eu, sobre isso. eu vim estudar design de interiores. Olha só a vida, né? Vim estudar design de interiores, ia me formar e ia voltar para o Brasil. E tô aqui estudando cooking agora. Comecei a Aí você, estudar cooking. você Eu tive que trocar. começou a estudar o cooking. É, É, na verdade, o que acontece? Eu comecei a estudar design de interiores. É uma área que eu amo. Eu comecei a estudar aí no Brasil, não terminei minha graduação, tranquei a faculdade na metade porque eu ia vir para a Austrália. E aí eu pagava a faculdade ou eu vinha fazer intercâmbio, uma das coisas, senão as duas não ia dar, né? E aí eu vim para estudar aqui, terminar o meu curso aqui. E aí eu cheguei aqui, contratei a Australian Pacific College para fazer o curso. Eles têm uma estrutura incrível, assim, para design. O pessoal faz design gráfico ali, é uma escola muito boa. Porém, o pessoal me ofereceu um curso presencial, que eu estava esperando que fosse presencial, e no dia era online. E aí isso me desanimou, assim, porque não tem como, imagina, eu fazia meus desenhos, tinha que mandar a foto para a professora olhar. Não, gente, eu quero a minha professora ali para avaliar meus desenhos. E aí isso foi o que pegou, assim. E aí eu estava no processo de cancelar essa escola e trocar para outra escola que pudesse me atender. Eu até fiz a aplicação para estudar na TAFE, aí eu ia ter que fazer o IELTS, que é aquela prova bem difícil, né? E aí tava sim. uma confusão. Mas aí, nesse meio tempo, eu troquei ideia com o meu chefe, sempre me incentivou a fazer o cookering, né? Falou, você tem Uhum. jeito. E eu falando, que tem nada. Mas eles sempre falaram lá no meu trabalho para eu fazer esse curso. E é um curso que tem muita demanda aqui, é o que o pessoal precisa muito, e está na lista para É uma conseguir o pontuação PR maior para quem futuramente, quer né? ser residente, né? É, e aí, porque o meu curso eu até fui pesquisar, ele não está na lista, então. Mas eu não escolhi o Cochrane por causa do PR, porque a minha ideia nunca foi ficar aqui na Austrália para sempre, assim, né? Mas as coisas seguiram um outro rumo, né? Hoje é uma coisa que eu gosto.
Eu me Hoje encontrei virou a nessa área, chefe. me encontrei nessa área de cookering, comecei a estudar e até para aprimorar o que eu já faço no meu trabalho, né? E para conseguir mais oportunidade, porque aqui chefe de cozinha tem muita oportunidade, eles precisam muito. Inclusive, tem pessoas não qualificadas trabalhando como chefe de cozinha, como eu, porque eles estão com falta de chefe. Então, se Caramba, tiver um chefe bem aí meu. assistindo a gente que quer vir trabalhar aqui, por favor, venha que a gente está precisando. Poxa, E é isso, eles estão confiando muito no pessoal que tem vontade. Eu só tinha vontade e tava lá na hora que eles precisavam. Então, assim, a Austrália ela abre muitas portas, né? E muda muito o que a gente. Se você vem com uma coisa planejada, você acaba fazendo outra totalmente diferente, que foi totalmente, o meu caso, né? totalmente. Tudo que você não queria ter, você não queria fazer, você fez, né? Não queria Tudo, ter acomodação tudo. sozinha, acabou acontecendo. Queria estudar de manhã, É estudou isso. à noite. Tem Bom, que pessoal, vir com a mente também aberta. não vou tomar muito mais seu tempo, Di. Eu sei que é o seu day off aí. E uma notícia boa é o quê? É que a Dione, hoje, além de ela fazer tudo isso, ela vai recepcionar e já está recepcionando todos os estudantes da Academia de Intercâmbio em Brisbane. Ou seja, você que está indo Podem para vir. Brisbane, você vai ser recepcionado pela Jean. Ela já fez algumas, já fez alguns. Então ela faz o Welcome to Australia, ela ajuda o estudante a tirar o Tax File Number, se precisar o ABN, que é como se fosse um CNPJ. Ela dá um rolê Isso com a aí. galera em Brisbane para dar uma apresentada na cidade. Ela é uma pessoa que tem bastante contato, você vê. Se alguém tiver alguma coisa na cozinha aí, se alguém tiver uma, alguma não profissão, né? Mas se alguém sabe cozinhar, fazer alguma coisa, gosta dessa área, talvez ela consiga indicar. Então a Dione hoje em dia, além dela ter sido nosso estudante, hoje em dia ela trabalha em parceria com a gente. Ela é a nossa representante da Academia de Intercâmbio. Então, galera, ó a vida dela como mudou. Ela era estudante Muda lá em mesmo. Caxias, graças a Deus, mas, pô, ela é Nossa, uma pessoa extremamente dedicada e a gente vê, eu tenho os feedbacks dos estudantes que foram recepcionados por ela. Então, assim, ela é extremamente detalhista, ela é uma pessoa que ela não é assim. Você viu como ela foi com o Fernando? Fernando, cadê? Ela cobra, e ela gosta cobre mesmo. Cobre o ela Guilherme, o cobra, Sérgio. ela não deixa barato, ela não vai deixar barato, ela faz as coisas no detalhe, para ela não dá para fazer meia boca. Eu já percebi isso, então assim, quem estiver indo para Brisbane vai ser recepcionado pela Dione. A Dione é uma pessoa excelente, realmente é uma excelente profissional. Então, e na renovação vai também poder fazer a renovação com a dona Dione, Isso né? aí. E é Estamos isso, aí. pessoal. E Muito uma coisa que obrigado eu pelo seu tempo aí. imagina, uma coisa que eu queria dizer assim no final, né, para o pessoal sempre pesquisar muito a agência que você vai escolher para fazer o seu intercâmbio, né? Porque eu lembro que quando eu escolhi a AI, eu pesquisei em todas as que tinham na minha cidade, né? E vocês têm que pesquisar muito porque é o investimento que vocês estão fazendo, é o dinheiro de vocês, é o sonho de vocês. Então, sempre procurem pesquisar bem antes da agência e confiar nessa galera aí que tá aí para dar todo o suporte para vocês aí e eu aqui. Ludmira, ela está pedindo, quero contato. Manda uma mensagem para a gente aqui na Academia de Intercâmbio Nossa, e a gente vai quanta passar. gente! Manda o WhatsApp seu WhatsApp e a gente vai entrar em contato com vocês aí, tá bom? Então, quem tiver dúvida aí é só mandar mensagem para a Isso. gente entra em contato com vocês para fazer o atendimento e vai ser recepcionado pela Dione, que você viu que ela falou. Quem realmente ajuda os brasileiros no destino são os próprios brasileiros. E a Dione é a nossa Exatamente. representante Não lá. fujam dos Beleza, Gui? brasileiros. Beleza, vamos Obrigado, viu? fazer mais live também com Vamos. informação para a galera aí.
Vamos. E o Bruno vai querer fazer aquele bate-papo que eu te falei da semana, na próxima semana. O Bruno, que é da SPC. Olha lá. Legal. Olha o Lucas. Olha lá, o Lucão lá. Johnny, meu orgulho. É isso aí. Ah, ele tá assistindo aqui em casa. Um abraço, Lucas. Boa. Ah, essa Boa, a Amanda. Amanda, ela vem agora também com a academia de intercâmbio. Show. Vai para Brisbane também? Ano que vem. Vai chegar aqui em Brisbane. Aí sim, hein? Aí sim. Então tá Então, bom. tá. Obrigada. Legal, pessoal. Obrigado, Di. Fica com Deus aí. Bom dia para vocês aí. Pessoal, quem quiser mais contato, só mandar mensagem pra gente aqui em box e a gente entra em contato com vocês. Tá? Isso aí. Obrigado. Tchau, Di. Valeu. Um abração. Tchau, obrigado.